Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Se preocupar é como sentar numa cadeira de balanço, te mantém ocupado o dia inteiro, mas não te leva a lugar nenhum. Nós temos outra opção. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Agradeço que você tenha tirado esse tempo para passar comigo na Palavra de Deus. Esses podem ser os melhores 30 minutos que gastou, porque você pode aprender algo hoje que vai mudar sua vida. Estou falando de formas pelas quais podemos aumentar nossa alegria. Este é o terceiro dia que eu ensino sobre isso, então deixe-me falar do que eu já falei. Uma das formas de aumentar sua alegria é começar o seu dia com Deus. Tenha uma meta para cada dia, seja produtivo. Número 3, decida ajudar outras pessoas. Viva para além de si mesmo, reexamine suas expectativas. Talvez você esteja esperando que outros façam por você o que só Deus pode fazer. Recuse-se a ser medíocre, seja uma pessoa excelente. Invista em si mesmo. Você é precioso, é valioso, e além de fazer coisas para outras pessoas, você precisa fazer algumas coisas por si mesmo. E seja aventureiro, não deixe sua vida ser entediante. Faça algo por você que sempre quis fazer, mas que nunca teve coragem de ir e realmente fazer. A próxima coisa que vamos falar é dizer não para a preocupação. Oh, meu Deus, a preocupação rouba a nossa alegria. E quer saber, se não decidirmos não nos preocupar, nunca ficaremos sem algo com que nos preocupar. E só de viver no mundo de hoje, as pessoas conseguem se preocupar com o que vai acontecer e com tantas coisas malucas que estão acontecendo, e se preocupar com o governo, com a eleição, e se preocupar. Mas não adianta nada, se preocupar é como sentar numa cadeira de balanço, te manter ocupado o dia todo, mas não te leva a lugar nenhum. Temos outra opção. Se você tem uma opção ruim e uma boa opção, qual delas você deve escolher? Você tem uma outra opção, é lançar os seus cuidados em Deus. Isso é não se preocupar com nada e se apegar à paz e à alegria pela qual Jesus morreu para dar a você. Decida confiar em Deus. Bem, Joyce, não posso simplesmente decidir confiar em Deus? Bem, é daí que você começa. Você toma a decisão de confiar em Deus. Houve uma história há alguns dias sobre o evangelista Billy Graham, e ele estava passando por uma turbulência na vida dele. Ele saiu para a floresta e ficou orando e orando, buscando a Deus. Abriu sua Bíblia sentado no toco de uma árvore. Enquanto orava, tomou uma decisão. E ele olhou para a Bíblia dele e disse: eu vou acreditar no que está escrito neste livro. E aparentemente ele fez isso pelo resto da vida, porque ele se tornou um homem que ministrou para milhões e milhões de pessoas. Eu acho que temos que, em algum momento, tomar uma decisão em quem nós realmente vamos confiar. Talvez você tenha confiado em si para cuidar de si mesmo, e isso não funcionou muito bem. Então hoje você pode tomar uma decisão. Eu vou confiar em Deus. E sabe, essa é uma decisão que vai trazer enormes benefícios. Agora, eu admito que decidir confiar em Deus não significa necessariamente que você vai ser capaz de fazer isso toda vez que tiver um problema. Mas eu creio que a maneira como nós aprendemos a realmente confiar em Deus é tendo experiência com Deus. À medida que você passa por problemas, confiando nele para ajudá-lo e depois vendo ele trabalhar em sua vida, aí vai ficando cada vez mais fácil confiar em Deus toda vez que ele trouxer uma vitória para a sua vida. Se você chegasse em casa hoje e encontrasse sua casa infestada de insetos grandes, nojentos e portadores de germes, você decidiria coexistir com eles ou chamaria um exterminador e se livraria deles? Bem, por que não chamar um exterminador de preocupações, o qual é a fé, e se livra delas? Você pode se preocupar ou pode entregar isso a Deus. Eu amo Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por nada,
Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem todos os seus pedidos a Deus, e a paz, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Quando você entrega a Deus os seus problemas, pode ter uma paz que nem faz sentido. Você pode ter um problema com o qual deveria naturalmente se preocupar, mas não se preocupa porque realmente acredita que Deus vai cuidar de tudo. Ore, Ele ouve suas orações e se preocupa com você. E Deus pode fazer em um instante o que você não poderia fazer em uma vida inteira, sabe? Tentando entender todas as coisas. Assim que a preocupação vier, ore. No minuto em que a preocupação vier, ore. Não se preocupe por 3 dias e depois ore. Isto é melhor do que não orar? Mas quanto mais você se preocupa, mais profundamente enraizado isso fica em sua alma. Quando começar a se preocupar, agradeça a Deus por tudo que conseguir se lembrar. Agradeça a Deus pela sua casa, pela água quente e fria, pela comida que come. Dê a Ele graças pela sua família. Agradeça a Deus pela luz do sol. Tem tantos presentes maravilhosos que Deus nos dá que nós nem vimos porque ficamos muito ocupados olhando para o que nós não temos. Deixe-me repetir. Não fique ocupado olhando para aquilo que você não tem a ponto de você não ver o que você tem. E não fique tão ocupado olhando para o que há de errado com as pessoas em sua vida a ponto de não ver o que está certo com as pessoas em sua vida. 1 Pedro 5, 6 e 7. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no devido tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agora, isso é interessante, porque eu me humilhar e lançar os meus cuidados, porque lançar meus cuidados é humildade. Porque quando me preocupo, estou dizendo, se eu me preocupar com isso por um tempo, eu posso pensar em algo para fazer, para tornar tudo melhor. Mas se eu me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, eu digo, Deus, vou fazer qualquer coisa que me mostrar, mas não vou começar a fazer um monte de coisa sozinho para tentar fazer isso acontecer. Estou orando e lançando meu cuidado sobre ti, estou te entregando esse problema, estou esperando em ti. Se quiser que eu faça algo, me mostre, mas se não, eu sei que você vai cuidar disso. A preocupação é inútil. A próxima coisa que você pode fazer se quiser desfrutar sua vida, e esta é uma das minhas favoritas, é desacelerar. Oh, meu Deus, nos movemos pela vida tão rápido, eu sou tão ocupada quanto qualquer um de vocês. O ritmo acelerado e agitado em que vivemos é um dos principais culpados que diminui a nossa alegria, diminui nossa paz, como também aumenta o nosso estresse. Você tem um hábito da pressa? Eu tenho que admitir que ainda tenho. Eu já melhorei muito, já diminui um pouco da minha agenda, mas, sabe, nós adquirimos o hábito de nos apressar. E se isso se torna um hábito, nos apressamos, quando na verdade nem precisamos. Eu me apresso quando estou escovando os dentes. Minha filha me provoca, ela diz, mãe, quando escova os dentes você faz... E é uma escova de dentes elétrica. Ela diz, você só precisa segurar isso dentro da boca e passar nos dentes. Eu vou te contar uma história engraçada. Um dia, semana passada, eu tomei um banho. Eu saí do chuveiro e comecei a me secar e percebi minhas pernas meio esquisitas. Eu pensei, isso não parece certo. Acho que ainda estou com sabão em mim. Então percebi que tinha enxaguado a parte de cima do meu corpo e não enxaguado a parte de baixo. Sabe por que fazemos coisas assim? Porque nós estamos sempre fazendo uma coisa aqui e pensando numa outra coisa lá. Eu tenho o hábito de tirar o cinto de segurança e começar a me aprontar para sair do carro antes mesmo dele estacionar na garagem. Nós precisamos desacelerar e desfrutar a jornada. Eu geralmente estou um passo à frente de onde eu estou, em meu pensamento. Vamos fazer um pequeno autoexame. Você checa o seu telefone logo pela manhã para ver se tem algum e-mail ou mensagem? Atualização de notícias ou notificações nas redes sociais? Acho que chegamos ao ponto em que achamos que somos mais importantes do que somos. Oh, meu Deus, alguém me chamou, eu tenho que retornar imediatamente, sabe?
Você sabe como é difícil quando ouve aquele din, informando que você recebeu uma mensagem e não sair correndo para vê-la? Se for um telefone comercial, você precisa dele para trabalhar, e isso é uma coisa. Mas não precisamos levar o telefone para o banheiro conosco? Uma amiga me disse que, depois que deixou o telefone cair no vaso, então ele perdeu o privilégio de ir ao banheiro, sabe? Bem, é meio triste se não pudermos nem ir ao banheiro sem pensar que alguém pode nos ligar enquanto estamos lá. Quando você se assenta para encontrar ou para almoçar com alguém, sempre coloca seu telefone na mesa para o caso de alguém tentar entrar em contato com você? Certamente devemos dar à pessoa com quem estamos toda a nossa atenção. Você escolhe o restaurante ou cafeteria com base no fato deles terem um Wi-Fi? Você tem mais aplicativos do que amigos? Fico intrigada quando as pessoas me dizem quantos amigos têm no Facebook. Deixe-me dizer, só porque o nome de alguém aparece no seu Facebook não significa que sejam seus amigos. A amizade, ela é muito mais do que uma mensagem de vez em quando. Se você respondeu sim a várias dessas mensagens, talvez você tenha o hábito da pressa e você precisa desacelerar. Quando agimos com pressa, erramos muito mais do que erraríamos. E então, no final, acabamos usando mais tempo do que precisamos se tivéssemos diminuído a velocidade logo de início, sabe? Vou repetir porque acho que é muita informação. Quando agimos com pressa, cometemos mais erros do que teríamos cometido se tivéssemos diminuído a velocidade no início, e acabamos usando mais tempo do que precisaríamos usar desde o início, sabe? Resista à tentação de se comprometer e se ocupar demais. Quando você se pegar reclamando da sua agenda, lembre-se de que foi você quem a fez e você é o único que pode alterá-la. Se não gosta da sua agenda, anote tudo aquilo que está fazendo num pedaço de papel. Depois volte e pergunte a si mesmo: isso está gerando frutos na minha vida? Está produzindo algo? Ou até pergunte a si: por que eu estou fazendo isso? Às vezes você está fazendo coisas para deixar as pessoas felizes e elas nem se importam muito com a sua felicidade. Tem pessoas maravilhosas no mundo, eu tenho ótimos amigos, mas deixe-me dizer, muitas pessoas vão te usar se você permitir. É sua responsabilidade colocar limites em sua vida. Se você tem um amigo realmente bom, ele deve ser capaz de ouvir o seu não sem ficar bravo com você, sabe? Houve alguém recentemente que me ajuda com algumas coisas relacionadas aos meus livros. Havia um certo livro e ela disse: eu acho que eu não tenho tempo para editar este livro, e era muito importante para mim, e eu fiquei um tanto decepcionada. Perguntei se ela podia orar novamente sobre isso. Ela orou, voltou e disse: eu não tenho paz sobre isso e eu nem sei por quê, só sei que não tenho paz. Eu disse: então não quero que faça isso, porque não quero que você faça nada que não tenha paz para fazer. E sabe, é assim que devemos ser uns com os outros. Eu não deveria ter que dar um monte de razões pelas quais eu não quero fazer algo, às vezes nem sei por que eu não quero fazer. Se eu não tenho paz sobre algo, significa que a aprovação de Deus não está naquilo? E precisamos aprender a não fazer coisas sobre as quais não temos paz, porque essa é uma das maneiras pelas quais ouvimos de Deus. É tendo a sua paz ou não tendo a sua paz. E lembre-se, se alguém for realmente seu amigo e te pedir para fazer algo e você disser: sinto muito, eu não posso, ele não ficará bravo com você. Tem um amigo que já me pediu para fazer várias coisas, mas ele me disse no começo, ele disse: se você disser não, não ficarei bravo. E ele realmente manteve a palavra. Eu digo não a ele às vezes mais do que sim. Tenha limites, viva a vida que Deus quer que você viva e não a vida que todos querem que você viva. Quero te perguntar, você gosta de agradar as pessoas? Ou gosta de agradar a Deus? Você está vivendo a vida que acredita que Deus realmente quer que viva, ou está vivendo a vida que todo mundo quer que você viva? Você passou tanto tempo fazendo o que todos querem que faça, que acabou perdendo de vista o que você gostaria de fazer? Talvez tenha que fazer alguns ajustes. Se está fazendo um monte de coisas que nem sabe o porquê está fazendo ou que não estão dando frutos, por que não riscar essas coisas da sua lista? Eu garanto que quando terminar, vai descobrir que você tem tempo suficiente para realmente desacelerar e desfrutar sua vida. Sabe, nós precisamos ser equilibrados.
Queremos que as pessoas fiquem felizes conosco? Fazemos coisas para elas? Eu não tenho que querer fazer tudo o que eu faço por alguém, sabe? Mas a chave é seguir a liderança do Espírito Santo. Às vezes alguém quer que eu faça algo e eu realmente não quero fazer aquilo, mas o Espírito Santo me avisa que eu preciso fazê-lo. Eu só preciso fazer um favor a eles? Mas outras vezes, talvez haja algo que eu queira fazer, mas não tenho paz naquilo. E eu sei que mesmo que eu queira fazê-lo, não é algo que Deus quer que eu faça. 1 Pedro 5,8 diz: seja equilibrado, temperado, sóbrio de mente, vigilante e cauteloso em todo o tempo. Pois o seu inimigo, o diabo, vagueia como um leão com fome feroz, procurando alguém a quem ele possa devorar. Sabe, esta escritura sempre foi muito interessante para mim, porque ela basicamente diz que quando estamos fora de equilíbrio, isso abre uma porta para o inimigo. Então vamos olhar para isso de uma forma prática. Se eu não dormir o bastante, se eu comer comida ruim o tempo todo, e se eu nunca fizer um exercício, bem, essa é a minha prerrogativa. Posso fazer isso, mas quando ficar doente, eu não vou poder culpar ninguém além de mim mesma. Faça o melhor que você puder para cuidar de si mesmo. E você vai ser muito mais saudável do que pode estar agora. As pessoas falam de ter uma dieta balanceada, viver uma vida equilibrada e... Sabe, talvez você esteja assistindo muita televisão ou talvez não tenha tempo bastante para assistir a um filme, se você gosta de filmes. Talvez você esteja dormindo demais ou não o suficiente. Talvez trabalhando demais ou não trabalhando duro bastante. Você precisa sempre orar para que Deus te mostre como manter o equilíbrio em sua vida. Paulo disse em Gálatas 1,10: se eu estivesse tentando ser popular entre as pessoas, eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. O que isso nos diz? Você não pode agradar as pessoas e a Deus ao mesmo tempo. Ele disse: eu teria perdido o chamado da minha vida se o meu objetivo fosse ser popular com as pessoas. Agora sabe, se você quer ser um cristão que realmente segue a vontade de Deus, você terá que estar disposto a fazer alguns sacrifícios, e um desses sacrifícios é a sua reputação. Quando Deus me chamou para o ministério, me pediram para sair da igreja e eu perdi todos os meus amigos. Eles pensaram que eu tinha enlouquecido porque, naquela época, as mulheres não faziam o que eu estava fazendo. Era muito, muito, muito raro. Não é tão raro hoje, graças a Deus, mas era muito raro naquela época. Olho para trás e penso, cara, eu fico muito feliz por eu ter ouvido Deus e estar disposta a não desistir daquelas coisas que tive que abrir mão para fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Este é um privilégio muito, muito maior. Tentar fazer outras pessoas felizes o tempo todo pode deixar você infeliz o tempo todo. E pode ser por isso que você não tem nenhuma alegria agora, porque você está girando suas rodas, está se desgastando e muito ocupado, porque você está muito comprometido. E você fica correndo por aí fazendo todas essas coisas com as quais não se sente bem e nem quer fazer, e nem mesmo está fazendo pelas razões certas. Não há nada de errado em estar em movimento, não há nada de errado em ficar ocupado desde que não esteja muito ocupado. Mas o excesso pode ser perigoso. Não há nada de errado em usar a tecnologia. Ela é muito útil, mas não deixe que ela te controle. O mundo não acabará se você desligar o celular por uma hora. Eu amo o silêncio. Eu amo, amo, amo. E hoje, em muitos lugares que você vai, aquela música que deveria ser uma música de fundo, ela é tão alta que você mal consegue pensar. Eu acho que o diabo está atrás de nós, mas podemos fugir dele, seguindo a palavra de Deus e fazendo o que ele nos diz. A próxima coisa que quero falar é sobre resistir à negatividade. Uau! Eu poderia desejar que as rosas não tivessem espinhos, e às vezes quando pegamos as rosas e espetamos o dedo, eu gostaria que não tivessem espinhos, são tão lindas. Mas podemos nos alegrar porque os espinhos têm as rosas? Agora, sabe, é assim que a vida é.
Ela vem com algumas rosas e alguns espinhos. E temos que aprender a apreciar as rosas e suportar alguns espinhos. Eu posso reclamar porque tenho que ir trabalhar ou posso me alegrar por ter um emprego. Tem sempre uma forma de ser positivo se procurarmos por uma, sabia? Tem sempre uma forma de ser positivo se procurarmos por uma. Posso ficar resmungando porque eu não consegui estacionar na frente da loja e tive que andar muito para chegar até lá, ou posso me alegrar por ter pernas e poder andar? Nesta época do ano passado, eu estava no hospital de reabilitação porque eu fiz uma pequena cirurgia nas costas e tive um coágulo. Isso danificou os nervos da perna direita e não tinha forças nas pernas, então precisei fazer fisioterapia para fortalecê-las. E um dia eu estava fazendo fisioterapia, olhei e percebi que havia uma menina que parecia ter 30 e poucos anos e ela não tinha as pernas dos joelhos para baixo, sabe? E naquela hora fiquei feliz por poder tentar deixar a minha perna mais forte. Vamos, não importa o quão ruim você pensa que esteja, tem sempre alguém pior do que você. Não sinta pena de si mesmo. Não importa quantos problemas tenha, você tem mais bênçãos do que problemas. Talvez só tenha parado de olhar para elas. Comece a olhar para aquilo que você tem e não para o que você não tem. O diabo ama a negatividade, mas Deus ama a positividade. Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor já fez e nele eu vou me alegrar. Tome uma decisão. Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre no Senhor e novamente eu vos digo, alegrai-vos. E Neemias 8, 10. Diz assim, a alegria do Senhor é a sua força. E a última coisa que vou falar é sobre ser paciente consigo mesmo. Uau! Isto aumentará a sua alegria. Não fique bravo consigo toda vez que cometer um erro. E não diga coisas ruins sobre si mesmo. Eu sou tão estúpido, tudo que faço é bagunçar o tempo todo. Nunca diga coisas ruins sobre si com a sua própria boca. Não espere perfeição de si mesmo, porque se esperar, você sempre ficará decepcionado. Nada nem ninguém neste mundo é perfeito, exceto Jesus. Tenha a coragem de ser imperfeito e não se envergonhar disso. O perfeccionismo, na verdade, é o medo de cometer erros, sabe? Não seja perfeccionista. Se fizer isso, colocará pressão sobre si mesmo e colocará pressão sobre todas as pessoas ao redor, porque se espera isso de si mesmo, vai esperar isso deles também e você nunca encontrará ninguém com quem possa ficar satisfeito. Dê folga para as pessoas. Dê-lhes um pouco de misericórdia. Deus está estendendo sua mão de misericórdia para você, então receba e dê a outros também. Pensei sobre isso. A Bíblia nos diz para sermos pacientes com outras pessoas. Deus não vai me dizer para ser paciente com você se Ele não quiser que eu seja paciente comigo mesma. Então, mais uma vez, deixe-me dizer, seja paciente consigo mesmo. Eu disse isso em um dos ensinos anteriores, mas eu quero terminar o ensino de hoje com isso. Se fizesse uma lista das coisas que ama, quanto tempo levaria para colocar seu nome na lista? Bem, todos os dias nós temos a oportunidade de viver esse dia com fé ou vivê-lo com medo. Eu quero orar por você para que você seja capaz de resistir ao medo, para que possa desfrutar a vida pela qual Jesus morreu para te dar. Pai, estamos aqui em nome de Jesus. Sabemos que Satanás não quer que desfrutemos nossas vidas. E assim ele tenta nos assustar para que não façamos nenhum progresso na vida. E então eu oro por todos que têm medo em suas vidas, que estão deixando medo pará-los, e eu oro para que elas tenham ousadia de enfrentar isso. Eu não posso orar para que ninguém sinta medo, porque isso é uma parte da vida, mas podemos derrotar o medo se fizermos tudo mesmo com medo, por obedecermos a Ti. Fé é crer no que você diz, Senhor, e temer é crer nas mentiras de Satanás. Nós resistimos a essas mentiras, resistimos ao medo e pretendemos avançar com ousadia e fazer tudo o que você quer que façamos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Tudo bem, seja corajoso, quero que você saia e comece a fazer tudo o que Deus te pediu para fazer e não deixe o diabo te parar.